Olá, mulher que brilha, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Brightcast. E hoje nós estamos aqui com duas mulheres incríveis e vocês já irão conhecer a história delas. Eu sou Lucimar Valadão, estou aqui com a Meg Borges. Nós somos idealizadoras da comunidade de empresária cristã Mulher que Brilha. E o que é a comunidade cristã Mulher que Brilha? É a comunidade onde nós unimos forças e criamos sucesso para você, mulher forte, feminina e frutífera que decidiu mudar o rumo da sua história e o rumo dos seus negócios. Tudo isso alicerçado na palavra de Deus, porque nós somos uma comunidade de empresárias cristãs. Então, nós fazemos, nós temos uma convicção em nós que sem a base, sem o fundamento da palavra, não há um crescimento, nem pessoal e Sim. nem empresarial. E é isso que nós temos experimentado na comunidade. E esse Brightcast para nós é maravilhoso. Primeiro, porque nós estamos de roupa nova. A roupa tá nova. E o tema também. Agora nós vamos trabalhar em cima desse tema: histórias que inspiram e mulheres que lideram. E a comunidade, ela tem alguns patrocinadores que nós queremos falar desses patrocinadores agora. LP Studio, Salão de Beleza, Patitude Store, que nos veste com uma moda feminina cristã, a doutora Maila, que é a nossa biomédica e que tem trabalhado na nossa transformação. Nessa manhã, nós vamos falar, né, com duas empresárias do segmento de refrigeração. E não podia ser diferente. O nome do nosso podcast de hoje é Refrigera a Minha Alma. E assim, por quê? Porque nós entendemos que nós servimos a um Deus que, independente do problema, independente da situação que nós estamos vivendo, ele tem um refrigério para a nossa vida, para a nossa alma, e tem uma estratégia nova para tudo que nós vamos fazer. Não é isso mesmo, né, meninas? Vocês concordam comigo? Com certeza. Sim. Então, nesse momento, eu vou fazer aqui, vou lançar uma pergunta para vocês. Na verdade, eu quero começar conhecendo um pouco mais sobre vocês, sobre a história, né, de empreendedorismo e como que vocês começaram a trabalhar no ramo, né, no segmento da refrigeração. Sendo refrigeração um ramo tão masculino, né, gente? Realmente Verdade. é um ramo que, tecnicamente falando, não está linkado ao nosso movimento feminino. E vocês, dentro desse ramo, a gente quer conhecer um pouco mais sobre as dificuldades, os desafios e a nascente desse projeto. Olá, meu nome é Elaine Goulart, sou enfermeira de formação, sou empresária cristã do ramo da climatização, esposa de refrigerista e mãe de 3 filhos lindos. A minha trajetória na refrigeração começou através de uma dor, né, o meu esposo, ele era taxista e eu estava grávida do nosso terceiro filho, veio o Uber. E aí, quando chegou o Uber e eu grávida, e os taxistas começaram aquela situação de perda de renda, e a gente começou a ficar, no primeiro momento, né, a ficar desesperado, porque, além de tudo, eu estava grávida. E o meu esposo, ele é filho de refrigerista. Então, ele já tinha vivência com o pai, mas ele nunca havia feito nenhum curso, ele nunca tinha, de fato, assumido esse dom que ele tem. E aí, a partir daí, ele entendeu que era hora de ele começar a empreender no ramo da climatização. E interessante, Elane, até abrindo um parênteses aí, de fato foi refrigera minha alma, porque o que que acontece nesse momento, né? Metaforicamente, quando a gente fala de refrigera minha alma, Davi, ele chama isso porque ele queria ter um alívio, uma renovação. E nesse momento vocês estavam passando de dificuldade, na adversidade, nasceu o negócio, que já era o Exatamente. legado da família. Que já era um legado da família e ele mesmo, não tinha se dado conta. Essa semana, nós estivemos juntas e, um pastor falou a respeito disso, né, de que ele tinha deixado o carro na garagem, abastecido, o carro todo com os documentos todos em dia, tudo direitinho, mas não tinha deixado a chave para a esposa. E aí ele falou: "Estava ali, mas ela não pôde usufruir daquele, patrimônio, daquele bem por conta das chaves". E aí a sua fala me fez lembrar, desse testemunho do pastor, que o Tom já tinha o dom
já estava no sangue dele, mas ele ainda não tinha tido acesso à Esse. benção. Nossa, Foi maravilhoso. muito E aí bom. ele, nesse momento da adversidade, ao invés dele fazer disso problema, ele pegou isso como chave. Como E chave. ligou aí esse E novo ligou, movimento, né? teve esse start desse novo movimento. E aí, eu, grávida em casa, no primeiro momento, falei assim para ele: se você não pode contra os motoristas de Uber, una-se a eles. E aí eu falei: toma o meu carro e vai ser Uber. E foi um caos, porque ele pegava os passageiros e começava a falar mal do Uber. Como é que vocês têm coragem de andar no Uber? Vocês sabem o quanto que taxista gasta de imposto? E aí o pessoal da cooperativa passava e ficava chamando ele de traidor, e ele ficava. E era assim, em meio a isso que No meio ao nasceu, no caos. meio ao caos. Ele deixou um passageiro em Madureira, e aí ele parado no sinal, tinha lá um outdoor de uma escola de refrigeração, e ele olhou, tirou foto e me mandou. Falou: Elaine, liga para essa escola e vê quanto que é o curso, porque eu vou me render. E aí eu liguei. No primeiro momento nós estávamos muito apertados, nós parcelamos lá a matrícula, e ele foi e começou. Eu sou muito empreendedora, eu venho de uma família de empreendedores. Meu pai veio da feira foi para o comércio de hortifruti, então eu tenho essa Você tem a questão. venda na veia, Eu né? tenho Essa uma coisa do comércio na eu tenho a veia. venda na veia. E aí, quando ele começou o curso em Madureira, eu tive esse start. Falei: eu vou começar a comprar ar-condicionado velho, de janela, antigamente era o ACJ, né, o de janela. Ele vai reformar e eu vou vender. E aí, eu não sei se ainda existe, mas antigamente tinha um joga para rolo. E aí eu botava lá: compra o seu ar-condicionado usado. E aí eu botei um valor, R$ 150, qualquer ar. E aí eu comecei a comprar. Ele chegava do trabalho, porque ele ainda rodava no Uber, reformava os ar-condicionados e depois eu anunciava e colocava para vender, e eu ia fazer as entregas. E assim a gente ficou durante um tempo. E aí a gente vê a Elaine Goulart, a Goulart Refrigeração hoje, né, nesse patamar de clientes, dando palestra, né? Vocês participaram agora de um congresso de refrigerista. Elaine deu palestra e a gente pensa o seguinte: nossa, já nasceu grande, essa empresa já nasceu brilhando. Mas tudo, o que nós entendemos que é o mais importante é entender que nós começamos pequeno, sonhando grande, não é verdade? Verdade. Todo empreendedor, né, todo empresário tem uma raiz do empreendedorismo. O É. empreendedorismo é exatamente isso, é fazer, não se preocupar com os pequenos começos, mas sim fazer do pequeno começo um degrau para o lugar desejado, que é esse lugar que vocês se encontram hoje, de empresárias bem-sucedidas. É verdade. Assim, o empresário é o empreendedor que se capacitou. Então, a partir desse desafio, a partir desse momento de dificuldade, vocês foram aperfeiçoando, Com foram certeza. fazendo avanços que estão levando vocês agora a ter uma loja física, a representar a refrigeração em outros estados, a fazer de você, Elane, hoje uma presença como mulher de refrigerista e está ajudando outras mulheres a alcançarem esse lugar. Total. Você vai falar um pouco mais sobre isso, mas uma coisa que eu quero falar para você que está com a gente nesse podcast, que a flor que desabrocha na diversidade, ela pode se tornar a mais bela de todas as flores. E isso, assim, a gente está falando também de pessoas. Na diversidade nascem grandes negócios. E é exatamente. Foi assim que nasceu a comunidade Mulher que Brilha. Foi uma ideia criativa de Deus para o nosso coração no momento de maior dificuldade nossa, a transição pós-pandêmica. E aí nós tivemos que realmente que nos inventar. E aqui, para nós, é um privilégio muito grande, porque tanto a Patrícia quanto a Elane, elas vieram de um lugar assim bem de dificuldade. Não vieram com investimento grande, não vieram dentro de uma performance empresarial que já trouxeram um legado financeiro, nada disso. E é isso que é legal, porque são mulheres normais, comuns e que vão nos inspirar. Então, se você está parada aí, não sabe o que fazer com o problema que você tem, transforma esse problema em resultado. Vamos lá, Patrícia. Fala um pouco sobre você, sobre a sua história e como você chegou hoje aqui como Marins Refrigeração.
Eu sou Patrícia, tenho 38 anos, sou casada, tenho um filho e hoje sou empresária e atuo na refrigeração e na climatização. Eu faço parte da empresa Marins Refrigeração, a qual eu sou empreendedora, né? Sou empresária junto com meu esposo. Então nós chegamos ao rumo de refrigeração porque a gente passamos uma dificuldade financeira. Meu esposo teve depressão e assim nós ficamos perdidos, sem saber o que fazer. E assim Deus foi sempre nos direcionando. Então Deus tinha sempre um propósito a nós. E assim, meu esposo ficou uns 2 meses em casa parado e eu trabalhando de CLT e orando muito a Deus, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, então a gente está aqui, a gente não sabe o seu propósito. E ele falou assim: eu vou fazer um curso de eletrotécnico. Aí ele fez um curso de eletrotécnico e no meio do curso ele fez um curso de refrigeração. E ali ele ficou apaixonado, achou o amor pela refrigeração. E aí falou assim: Patrícia, compra ferramenta. Eu falei: mas é muito caro. E assim foi tudo parcelado, né? Como eu era CLT, e eu vi que chegou a um ponto de que nós fomos a MEI, né? E, e aí, ano passado, tem um ano que eu vim para empreender junto com ele. Ele falou assim, a gente estava no meio da rodovia, voltando de viagem da casa da minha sogra, ele olhou para mim e falou assim: eu quero que você saia do seu emprego. Hã? Como assim? Eu tinha 9 anos de empresa, eu era CLT e falei: como que eu vou falar pro meu patrão que eu vou sair? Aí ele falou assim: eu preciso de você comigo. E eu falei assim: tá bom, então Deus sabe de todas as coisas. E ali eu fui ser empresária junto com ele. Aí nós saímos do MEI e viemos para a microempresa. Então, assim, nós conhecemos vários patrocinadores, temos amigos, parceiros, como a Elaine da Golart. Então, a refrigeração trouxe várias amizades, vários patrocinadores. Hoje a gente estamos chegando a um nível, né, que assim a gente nunca imaginou. E eu fui apresentada para mulheres que brilham mais através da minha amiga. Cheguei na casa dela 1h da manhã, toda molhada, vindo da Barra, que eu moro em Maricá, vindo da Barra, e ela falou assim: amiga, chorando, ela falou assim: deixa que eu vou te apresentar umas mulheres empresárias cristãs, que você não vai se arrepender. E assim, através das mulheres que brilham, da Lucimar e da Meg, foi assim que eu descobri a Patrícia que há muitos anos eu não conhecia. A Patrícia que estava escondida, assim, que estava escondida, assim, que estava perdida em algum momento. E ali eu descobri, e assim, através de vocês, através das mulheres que brilham, a minha empresa hoje está abaixo das permissões do Senhor. Amém. E tudo que a gente tem alcançado, tudo que a gente tem construído, assim, está Amém. debaixo da graça e da misericórdia Glória a do Deus. Senhor. E assim, A gente tem um momento uau e agora a gente vai ter o momento do sniff, né? Do choro. E assim, Muito a bom. palavra de Deus, ela fala assim, ó, o espírito abatido faz secar os ossos. Foi exatamente assim que nós nos encontramos. A Patrícia chegou para um atendimento onde ela estava com os ossos secos. Eu me lembro que o que eu percebi, o que nós falamos muito, é que os pilares da identidade da Patrícia estavam abalados. Então, a autoestima estava abalada, a identidade, a autoimagem, a autoimagem estava totalmente distorcida, o autoconceito, assim, ela via valor naquilo que ela fazia. Na verdade, não é nada disso. Ela tem que ver valor naquilo que Deus é para a vida dela. Amém. Então, quando nós alinhamos, né, nesse momento, eu me lembro que eu falei: Patrícia, a partir de agora você vai se empoderar de quem você é. Amém, E o que é Jesus. se empoderar de quem você é? É verdadeiramente entender que nós fomos criadas por um Deus que pode todas as coisas. Nós fomos criadas por um Deus que é a fonte de todas as coisas. E Ele depositou em nós, mulheres, como eu falo,
fortes, femininas e frutíferas. A fonte do nosso potencial está aqui. E o que eu e Meg fazemos nas mulheres junto, né, que caminham conosco na comunidade, é verdadeiramente, olha, abrir, sabe, as compotas, as fontes desse potencial e deixar fluir aquilo que Deus já colocou. Exatamente isso. E eu me lembro que quando nós participamos, quando nós terminamos esse nosso encontro, que foi emocionante para mim, eu sei que foi emocionante para a Patrícia, nós trouxemos clareza, ajustamos o foco, né, dessa vida, e a Patrícia começou a frutificar. Amém. Não é verdade, É Patrícia? Verdade. Frutificar. E toda vez que eu falo de frutificação, eu lembro da passagem de Deus daquela figueira que Jesus amaldiçoou. Figueira? É figueira. Figueira, que às vezes eu troco a árvore, né? Essa é a habilidade que eu tenho de trocar as São coisas. algumas heresias. Sim, amém, glória a Deus, aleluia. Toda vez eu me lembro da figueira. E eu fico meditando sobre isso. Muitas vezes nós somos essa figueira. Nós somos essa figueira. Por que nós somos essa figueira? Porque muitas vezes nós somos árvores frondosas. E exatamente as mulheres, né, que estão empreendendo, estão em busca desse sucesso, né, desse novo posicionamento como empresária, nós somos árvores frondosas, preparadas para dar fruto, mas nós Amém. não frutificamos. E por que não frutificamos? Porque muitas vezes estamos aprisionadas a crises de identidade, a crenças, assim, a Autossabotagem, né? autossabotagem, exatamente. Então, o que me chama a atenção e nessa nossa trajetória, minha e da Meg, de desenvolvimento de mulheres, é que figueiras estão se tornando figueiras secas. Mas, olha, nós cremos verdadeiramente que Deus, ele pode transformar essas histórias, assim como tem Amém. transformado das mulheres que caminham conosco na Amém, é comunidade. verdade. Esse é o grande potencial de não caminhar sozinho. Você vê, dentro da fala da Patrícia, foi o que? Eu estava sozinha, estava longe de casa, estava molhada, De estava madrugada. de madrugada no escuro, me sentindo desprotegida. Aí eu procurei um refrigério. Eu Sim. procurei alguém que pudesse me acolher, que pudesse trazer para mim um caminho. E esse é o desafio, essa é a grande jornada que nós fazemos na comunidade de empresárias cristãs, é unir forças, é ter um acolhimento, porque sozinha a gente acaba sendo presa fácil, né, das dificuldades e dos desafios. E aí, nesse momento, você encontrou uma parceira, você foi Elaine, e Elaine teve ali um bálsamo, ela trouxe refrigério através de uma direção, para que você pudesse hoje estar junto com a gente e ser essa mulher renovada. Patrícia, Amém. nós olhamos para você, sabemos de onde você veio. E Sim. olhando para você hoje é motivo de muito orgulho. Não vou falar diferente da Elaine, que foi minha mentorada desde quando você não sabia quem você era, né, Elaine? Não sei se eu sou enfermeira, não sei se eu vou fazer faculdade de tecnologia, eu assim, para tudo. Engenharia. Falei assim, gente, para tudo, vamos lá, vamos resgatar essa identidade que a gente vai encontrar o caminho. Mas o que eu quero chamar a atenção para você que está nos ouvindo é sobre algumas chaves que a Patrícia colocou aqui e que são fundamentais para a nossa vida e para o nosso negócio. Por exemplo, dificuldade. Na dificuldade nasceu o quê? Uma oportunidade. Basicamente é assim que nascem as empresas. Outra coisa que a Patrícia falou, eu era CLT. Então, quando a gente fala CLT, a gente está falando o seguinte, Patrícia, Elaine e Lu, a gente está falando de quê? Segurança. Então, como é que eu vou largar o meu lugar? Pseudo-segurança. Como é que eu vou largar o meu lugar seguro? O meu fixo no mês, né? Aquilo que me traz um certo conforto, eu posso nadar de costas. Como é que eu faço isso? Então, é uma dificuldade que nós encontramos, inclusive colaboramos para que as mulheres da comunidade possam fazer essa transição. Outra coisa que a Patrícia falou que é sensacional. Você falou sobre investimento. Tem um negócio, precisa investir. Tem investimento que é um pouco mais caro, investimento que é um pouco mais fácil. Mas o importante é o quê? Não se limitar ao investimento. Insumos. Ou a falta, né, do recurso para o investimento. Insumos, recursos humanos, recursos tecnológicos. A empresa, ela precisa crescer. E o crescimento, o investimento, ele faz parte do crescimento. Ponto, gente. Isso não tem como negociar. Não é? E aí, uma outra chave que a Patrícia trouxe aqui. A hora da virada. Essa, para mim e para a Lucimar,
tem sido a maior dor das pessoas que começam um empreendimento. Porque, na verdade, nós começamos o quê? Começamos empreendedoras. Temos uma ideia que vai suprir a necessidade de alguém. Só que nesse caminho, se eu não virar a chave e me tornar uma empresária, o que acontece? Eu vou ficar ali como empreendedora, não vou crescer, não vou evoluir. Por quê? Porque a empresária é a empreendedora que se capacitou. Repetindo para você que está em casa, a empresária é a empreendedora que se capacitou. Ela se muniu de instrumentos, de ferramentas, de conhecimento para poder alcançar um novo nível. Porque senão a gente não sobe de nível. Vocês concordam com isso? Esse é o momento. Então, Patrícia, eu achei o máximo a tua fala. A tua história é exatamente a história de muitas mulheres que nós atendemos e de muitas mulheres que caminham sozinhas nessa jornada e não sabem e desistem. Por quê? Porque se isso vai mexer na minha segurança, eu prefiro não fazer. Se isso vai me deixar desconfortável, eu prefiro não fazer. Se isso vai fazer com que eu tire o dinheiro da minha bolsa, do meu sapato, da minha progressiva, é ou não é, gente? Verdade, é. Para investir, eu não vou investir. E assim, a gente sabe muito do que é isso, a gente passou por um processo de transição e muitas vezes a gente deixou de fazer coisas importantes para a nossa vida justamente para investir no negócio. E é necessário isso. É, verdade. É importantíssimo. E a hora da virada. A hora da virada é essa, olha, foi o checkmate do marido. Olha, você vai precisar sair da sua empresa. E o que me chama a Chegou atenção a hora, é que chegou são a hora. aqui a gente pode trazer esse entendimento. Dois cenários. Né? Dois cenários. A hora da virada aqui, o marido deu o checkmate na Patrícia. E aqui, no caso da Goulart, foi a Patrícia que deu o checkmate no marido. Vamos A Goulart que deu o checkmate no marido. Eita, peraí. A Elane que deu o checkmate no Tom, Na né? verdade, a minha virada não foi nesse primeiro momento, né? A minha virada foi na pandemia, total. Porque foi em cima de outra dor. Mas hoje eu já falei para Jesus, Jesus, olha, não vai mais ser em cima da dor. Eu estou bem obediente e agora vai ser embaixo da tranquilidade, do marasmo. Da revelação. Da revelação. Na pandemia, nós já estávamos muito felizes, porque a nossa agenda era muito cheia, mas 100% dos nossos clientes, eles eram por indicação. Então, o cliente por indicação, ele te aguarda. Então, tinha uma agenda cheia e o cliente ali nos aguardando. Eu em casa, tocando os clientes, o atendimento, e o Tom lá atendendo. Perfeito. Quando veio a pandemia, todos os clientes desmarcaram. Então, na primeira semana, a gente nunca tinha passado por uma pandemia. Eram só 15 Então, dias. eram só 15 dias. Aí a gente falou, ai, que bom, vamos descansar. 15 dias descansando. Ai, vamos aproveitar a casa, tudo aquilo que nós trabalhamos e conquistamos. Passado 15 dias, veio um mês, 2 meses, 3 crianças dentro de casa, comendo já o reboco da parede. E aí a gente começou a olhar um para o outro e falar, e agora? O dia está acabando. O que a gente faz? E aí o Senhor trouxe mais uma vez a estratégia através da minha vida, porque eu comecei a entender que era hora de fazer um segundo movimento. Aí vem a questão da enfermeira de formação. Eu comecei a estudar o vírus, comecei a estudar EPIs, que pudesse proteger o Tom e os meninos. O que é EPI? Fala pra gente. EPI é equipamento de proteção individual, cujo qual estaria trazendo uma proteção para o Tom e para os meninos. Comecei a estudar medidas que o cliente também entendesse que os meninos não era vetor, né, que era fonte de contágio. E aí eu comecei a pesquisar coisas que eles pudessem Quando fazer. você fala meninos, esclarece os meus funcionários. Os meus funcionários são os meus meninos. Colaboradores. Meus colaboradores. E aí eu criei um Instagram da nossa empresa, porque até então a gente não tinha, porque Não tinha presença digital. não tinha necessidade. Estávamos na nossa zona de conforto. E aí eu criei um Instagram e comecei a seguir refrigerista. Comecei a assistir live de refrigeração. Comecei a fazer cursos online. Comecei
a falar para o Tom: olha, a gente tem que ir para a rede social para poder falar tudo que eu estudei, para que os clientes entendam que é importante esse cuidado do ar quem trabalha também é home office. E ele falou: não, não, não dá para mim não. Falei: então vai eu. Hoje eu não consigo assistir esses vídeos, eu não sei como que as Mas crianças isso fizeram isso, mas eu comecei a gravar vídeos falando da importância da manutenção preventiva nos ar-condicionado, ainda quem trabalhava em home office. Comecei a falar todas os EPIs, todas as estratégias que a gente utilizava. Não tínhamos acesso ao cliente, então o cliente abria a porta, os garotos entravam, eles faziam o tratamento. Eu comecei a ver produtos onde fazia a desinfecção do ambiente e tudo mais. E aí, aos poucos, a agenda começou a voltar. E, passado esse período, eu comecei a fazer amizade com essas pessoas e eu comecei a ir em treinamento presencial. Quando nós chegamos no primeiro treinamento, as pessoas estavam vindo falar com a gente. E aí o Tom falava assim: Elaine, da onde que essas pessoas nos conhecem? Eu falei: da rede social, ué. Aí ele falou: então grava mais. E ali eu fiquei gravando e tudo mais. Foi aí que nós começamos a ter essa visibilidade, né? E o que me chama a atenção, Elane, assim, na verdade, estar antenado. É. Você estava antenado àquilo que Deus estava ministrando Sim. e entender, né, que a internet, o que muitas vezes nós falamos para as pessoas que estão caminhando conosco, a internet ela tem dois pontos, o positivo e o negativo. O Sim. positivo é que nos impulsiona e o negativo é que nos prende ali e nos faz distrair, né? Tem o ponto da distração. Mas a presença digital da Goulart Refrigeração fez toda a diferença. Toda a diferença. O mover de Deus, né? O nosso Deus, ele é estrategista. Por quê? A gente pensa, por que eu sou enfermeira, gente? Para que eu fui fazer enfermagem? Pois é. O propósito de Deus, ele está sempre alinhado. Deus, ele traz, né? Nos traz, né? Entendendo que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Ai, Então, gente, me trouxe aqui exatamente essa frase, olha. Quando uma mulher de fé decide empreender, o impacto vai além dos negócios e ela transforma vida, ambientes e gerações. É ou não é essa excelente. frase, Total, gente? total. Essa frase, Total. foi exatamente isso que aconteceu. Aí, e trazendo esse entendimento desse cooperar de Deus, a Elaine não deixou, chutou a bola, bateu no peito e foi para gol, né? O cooperar de Exatamente. Deus. E em meio a isso tudo, lógico que havia muita tristeza pelas perdas, né, Uhum. por tudo que estava acontecendo, mas em meio àquela situação eu sentia paz. Uma paz que eu não sabia explicar, porque eu tinha a certeza que o Senhor estava comigo. Era incrível. Eu tinha até vergonha de falar, porque eu tinha certeza disso, sabe? E aí, hoje, quando acontece com situações como essa, igual da Patrícia, né? Que eu estava dormindo e o interfone tocando. E eu falei: meu Deus, o que que é isso? Eu saí de pijama para poder ver o que estava acontecendo. Era a Patrícia lá na porta do Com meu um condomínio. pintinho com um amarelinho, pintinho, molhadinho. molhada. E eu só quero uma cama para dormir. Eu falei: não, você vai tomar um banho quente, vai tomar um café, vai secar esse cabelo. E eu tenho a solução para você. Glória a Gente, isso é Deus. comunidade, Porque isso é coisa linda. eu faço parte de uma comunidade e você não vai poder ficar na minha casa amanhã o dia todo, porque inclusive eu tenho Eu tenho o compromisso. compromisso de manhã com a comunidade, mas vai orando que você também vai fazer parte dessa comunidade. Que é isso, né? É você entender que há um Deus, que há jeito para tudo. É verdade. E eu costumo dizer que assim, o sucesso não é sobre lucro. O sucesso é sobre o quê? Propósito. Amém. E foi exatamente isso que nós vivemos, né? Sucesso debaixo de um propósito. Amém. Não foi só lucro, porque quando faltou os clientes na agenda, né, Elane? O que fez você se reinventar? Porque essa tua fala traz algumas chaves também, né, Lucimar? A Total. primeira chave assim, que eu pego é reengenharia. Você foi lá e ressignificou um momento que era para ser uma calamidade, um caos, você ressignificou.
Não E importa, os primeiros vídeos, a gente até brinca, né? Os nossos primeiros vídeos a gente nem olha mais, para não ter crise, ó, né, enquanto, Luciana? enquanto a Elaine estava falando, eu só me lembrei daquela frase que muitos falam por aí: enquanto uns choram, outros vendem lenços. Então, a Elaine pegou da calamidade e gerou oportunidade. Sim. Fez desse momento um momento onde ela trouxe todos os ensinamentos que ela tinha. E é uma coisa assim, ó, associou a saúde, o bem-estar. E eu vou te falar, uma das grandes coisas, né, dentro do Instagram, dentro das mídias sociais, são 3 coisas que nós precisamos ter atenção e que as pessoas se prendem quando a gente fala de finanças, de saúde e bem-estar e Isso, de emoções. é Então, verdade. quando nós trazemos esses 3 pilares, conecta, as histórias conectam. Nós precisamos entender que todos os negócios podem trazer, né, esses pilares para o conhecimento das pessoas. Então, você associa a saúde, o bem-estar, né, à refrigeração. Olha que maravilha. Verdade, Sim. gente. É assim, impactada Pulo do gato, pulo do gato. impactada com isso. Porque às vezes a gente acha assim, ai, mas eu fiz enfermagem, eu fiz fisioterapia. Tô contando a minha história, tá, gente? Fiz enfermagem, fiz fisioterapia, me formei em marketing, aí eu juntei isso tudo e hoje faço o quê? Desenvolvimento de negócios. É. Porque eu tô cuidando de pessoas, cuidando de empresas e tem esse olhar de evolução, olhar de crescimento. Então, tudo isso que eu fiz não foi uma coxa de retalho, foi um processo que me trouxe até aqui. E maravilhoso isso que você falou, porque quando você falou sobre isso, o que me veio em mente, cara, foi o cuidado. A ideia criativa realmente de Deus para É. que você pudesse olhar e falar assim: olha, eu vou cuidar dos meus colaboradores, eu vou cuidar dos lugares dos meus clientes e vou exercitar o meu conhecimento. Sim. Então, cara, foi assim, uma bomba nesse momento que trouxe mudança para o negócio, trouxe uma nova roupagem. E aí é o que eu falo que a chave que você traz para as mulheres que estão aqui assistindo esse podcast é: faça uma reengenharia se necessário for. Ressignifique o seu negócio se necessário for. Chorar, tá tudo bem, a gente chora, Respirar. a gente estressa um cadinho, mas a gente faz como Davi, ó. Refrigera a minha Amém. alma, refrigera, Amém. traz alívio, traz renovação. E é isso, gente. A gente é quase uma igreja, né? Uma igreja dentro da empresa. A gente acredita Total. muito nisso, né? Muito. Então, é importante esse momento. E, por último, que a Elaine trouxe aqui, a questão do treinamento. Eu fui buscar capacitação. Isso é muito importante. Muitos de nós somos autodidatas, temos essas facilidades, mas tecnicamente falando, é importante a gente fazer esse caminho. Inclusive, a gente subindo agora para fazer o podcast, a gente estava falando que a Patrícia está debaixo de uma nuvem de glória, né? Ela participou de um evento que ela foi super abençoada, ganhou 2 prêmios. E um dos prêmios era o quê, Patrícia? Sem ser a viagem do seu filho. Eu ganhei um curso de mecânica de refrigeração de ar splitter. Aí eu falei assim, inverter. Eu falei assim, aí as Não, meninas, repete pra gente esse prêmio. de mecânica. Eu vou ser mecânica de Diário Split Verter, gente. E aí a Patrícia falando isso dentro do elevador. A Lucimar, quem vai fazer? Então, hoje eu falo assim, as mulheres estão chegando na refrigeração. Muito Que as pessoas olhavam assim, trabalho brutal, braçal, e olhavam e falavam assim, o que vocês vão fazer? Esses dias eu fui fazer um atendimento com meu esposo, não tinha escada, a gente não tinha elevado, eu subi na janela e o cliente falou, o que você está fazendo aí? Aí eu falei, me deixa trabalhar, eu estou trabalhando. Aí eu falei assim, eu estou trabalhando. E hoje a gente faz assim, a refrigeração está na nossa vida ao nosso nascer, a climatização e a refrigeração. Porque quando nascemos, estamos no ar-condicionado, no hospital e na nossa morte também, porque a gente depende da refrigeração. Porque Forte, profundo isso. Fri- hein? porque o frigorífico, as coisas assim, por mais que seja triste, aí você imagina assim, se você chegar no aeroporto que não tiver ar-condicionado, aquilo Você não fica dali confortável. não fica confortável. Se você chegar num escritório que não tiver ar-condicionado, A vacina do Covid
Você ficava dentro Dos ambientes. Os ambientes. Então a gente vê assim o leque que assim hoje a gente chegou e hoje nós fazemos assim de tudo. Nós fizemos um curso da TCL, eu e Elaine ficamos 3 dias. Eu fiquei até hospedada no hotel porque Maricá para o Rio é longe. Fiquei 3 dias e assim daquele curso para lá minha vida assim eu vi o amor pela refrigeração. Eu me descobri na refrigeração e ali aquele curso virou a chave da minha vida. E hoje, assim, a refrigeração mudou a minha família. Hoje nós temos conquista. Casa própria. Esse ano A a própria! casa própria, nós conquistamos a casa própria. Hoje nós temos uma empresa e hoje eu falo para os meninos, para os nossos funcionários, a nossa dedicação, eu falo para eles, o seu CPF faz o meu CNPJ. Ui! Vai até fazer um churrasco, olha pra câmera. Vai até fazer um churrasco pra comunidade na Casa Nova. É verdade, deixa registrado. Deixa registrado. Porque, assim, eu falo assim, são famílias. E a nossa família, então, a Marins Refrigeração, o que que nós somos? Somos a nossa família, cuidando da sua família, cuidando da sua empresa. Muito legal. Quando você tem um bebezinho que você está ali, com a esposa grávida, e ela pensa, eu vou fazer o quartinho do meu filho. O que que ela pensa? Num ar-condicionado, para trazer o ambiente agradável para o cliente. Gente, a Patrícia não falava, ela está filosofando. Aconteceu. Ela está filosofando. A filósofa. E nós estamos nesse ambiente, nós estamos em todos os ambientes. Muito Então, legal. o cliente olha, às vezes ele pensa assim, mas você só vai pendurar um ar-condicionado. Não é Não, não é é. só Não é só pendurar um isso. ar-condicionado. A gente bota, coloca. Eu falei assim, eu dei uma reunião sozinha, que meu esposo não quis dar uma reunião com os funcionários, e eu falei assim, quando a gente bota o amor na nossa empresa, no que a gente está fazendo, as coisas acontecem. Quando Muito bom. vocês colocam o amor, e assim, Deus tem sido soberano sobre a minha vida, sobre a minha Muito bom. família, todas as conquistas, tudo tá aqui hoje. Eu era tímida, não falava. A comunidade desbloqueou. Até agora tem que desligar o microfone dela. Corta o microfone Corta o dela. microfone dela. Olha só, enquanto a Patrícia fala, eu me lembrei, né, do que nós sempre falamos, né? Nós somos a solução. O seu negócio, o seu produto, o serviço que nós prestamos, cada uma de nós, cada uma das mulheres na comunidade, nós precisamos trazer esse entendimento. Nós somos a solução para alguém nesse tempo. O que Deus nos chamou para fazer é a solução. E uma chave que eu penso que nós precisamos virar é conectar o nosso coração ao negócio. O que Amém. significa conectar o coração ao negócio? Exatamente o que ela falou. Eu encontrei o amor pelo meu negócio, eu encontrei o sentido do meu negócio, eu encontrei o porquê. Porque o porquê faz toda a diferença. Eu levantar todos os dias pela manhã para ir trabalhar, por trabalhar, eu fazia quando era CLT, né? Não... eu ia lá, eu sabia que eu tinha que computar lá mais um dia no meu FGTS, e aí eu levantava todo dia pela manhã, botava o dedinho lá. Isso é trabalhar, à espera do quê? De uma recompensa. Agora, quando nós decidimos empreender, nós colocamos o nosso amor, nós colocamos o nosso conhecimento, nós colocamos a nossa fonte, o nosso propósito naquilo que nós fazemos. E é exatamente isso, nós conectamos o nosso coração ao nosso negócio. E aí, nós vamos todos os dias levantar da cama sabendo que eu sou a solução para alguém no Amém. dia de hoje. Amém. Amém? Eu posso pegar só um ganchinho da sua última fala? Dessa questão e saber que nós somos a solução para a vida de alguém, eu acho isso assim, de extrema importância quando a gente acorda pela manhã, ter essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. Oh, aleluia. Isso é incrível, assim, eu tenho buscado isso a cada dia. E eu fazendo comida em casa, teve um período de inverno onde o nosso ramo tem um pouco Sazonal. de... É sazonal. Sazonalidade. E aí, nesse período, eu estava fazendo comida para os meninos, né, para os nossos funcionários e para a gente. E eu ouvi uma voz do Senhor. Ele falou
não, eu já tinha o nome. Ele falou Refrigera Rio. E eu falei, Senhor, Refrigera Rio. Ele falou, Refrigera Rio. Aí eu parei de fazer a comida, fui lá dentro, peguei o papel, a caneta e anotei Refrigera Rio. E aí eu comecei durante o dia a perguntar ao Senhor. E eu tinha uma viagem no final de semana para fazer para São Paulo em um desses treinamentos. Quando eu lembrei de arrumar as coisas da viagem, eu falei, por que que eu tenho que estar sempre viajando para buscar treinamento fora? No Rio não tem nada. E tem tanta gente boa no Rio. O Refrigera Rio é um evento que vai acontecer no Rio de Janeiro. Uau! Aí eu peguei, viajei. Quando voltei, eu procurei umas pessoas com o nome Refrigera Rio. E eu falei, gente, nós precisamos fazer um evento no Rio. E eu já tenho tudo aqui. Como que vai ser esse evento? Os caras são Você tinha o doidos. roteiro de Já Deus. tinha o roteiro de Deus. Eu tô falando de todo o meu coração. Eu já tinha o roteiro de Deus. Uma pessoa, a primeira pessoa que eu procurei não abraçou. Falou, acho que vai ser legal. Uma outra pessoa falou, não, já tentaram isso aqui, Sambalate Tobias. Já tentaram isso aqui, não deu certo. Você não vai conseguir porque não acreditam no Rio. E aí, as duas últimas pessoas que eu tentei, os caras falaram, vamos. E quando nós fizemos o primeiro Refrigera Rio, que foi em 2023, nós fizemos para 100 pessoas. E hoje? Lotou o evento Uau. e foi incrível. E eu sempre com essa questão de pensar nos detalhes, né? Dos sorteios. No Sorteio. outro, ela ganhou R$ 500. Eu ganhei 500 Gente, eu vou falar com a Patrícia. É. A glória do Muito Senhor está sobre a vida abençoada. dela. E aí o Senhor me trouxe mesmo os sorteios, a alimentação, o espaço, Legal, todo muito esse bom. cuidado e todas as palestras que essas pessoas precisavam. E aí veio o Refrigera Rio 2024. Novamente se levantaram as vozes. Eu acho que esse ano não vai conseguir. E aí nós conseguimos para 150 pagantes e 200 pessoas. Num hotel onde nós vimos todo o favor de Deus, porque a gente não acreditou. Desde É. a alimentação, café da manhã, lanche, palestras, pessoas acreditando tudo o que aconteceu naquele lugar. E aí o pessoal falou, Elaine, agora você vai ter que palestrar, né? Vamos falar um pouquinho aí dessa história, porque tem mulheres aí te acompanhando. E foi tão incrível que eu falei, meu Deus, Revela-se aqui. Revela. sabe? E isso aconteceu há 2 anos atrás, essa sensibilidade. E quando eu saí do lugar de palestra, vieram mulheres me parando no corredor, falando o quanto aquela palestra havia tocado a vida delas e o quanto elas sofriam, enquanto... E aí eu vi tanto sofrimento, tanta necessidade, que o Senhor já está me dando o roteiro do Refrigério 2025. Vai ter um espaço destinado às mulheres, Excelente. Muito legal. onde a gente vai pegar essas mulheres, segurar elas pelas mãos e falar, não, olha só, não é fácil. Mas é Porque possível. contando aqui, eu vim de uma pandemia, eu vim de uma transição, eu estava grávida. A minha gravidez foi na época da chikungunya. De risco. Gravidez de risco. Né? E não é fácil, mas a gente consegue, é possível, sabe? Então, assim, o Refrigera Rio hoje tomou uma proporção que eu fico assim, honra e glória do Senhor. As pessoas vêm me procurar, eu falo, é o Senhor, gente, não tem nada a ver comigo. Eu jamais pensaria nisso. E isso, essa questão da sensibilidade, ela respinga em outras pessoas. Você vê o quanto que não só a Patrícia, mas que outras pessoas também estão sendo abençoadas. Sim. Ali foram sorteados 2 ar-condicionados, um curso de VRF no valor de R$ 5.000. Nossa, é tanto brinde, é tanta coisa que o Senhor proporcionou, que eu fico assim, gente, tudo para honra e glória realmente do Senhor. Excelente, Amém. Muito excelente. bom, gente. Então, A gente assim, já está caminhando para o final, é, temos a- 15 minutos. a Elane, ela tem uma habilidade que é essa coisa de fazer Conectar pessoas. conexões. E isso é muito legal. Inclusive, foi assim que eu conheci a Elane, no evento de conexão empresarial. Tu lembra, Elane? Sou muito grata realmente por essa conexão.
E, assim, dentro daquilo que a gente colocou aqui como ponto para abordar, nós falamos sobre os desafios, falamos sobre os nossos medos, falamos sobre as inseguranças que nós temos nesse ramo. A Patrícia, ela deu uma pincelada rápida, inclusive, sobre a questão de se sentir subestimada dentro da área de refrigeração. Chegou no cliente, o que que você está fazendo aí? Ah, me deixa trabalhar. Então, assim, é bacana, porque às vezes eles olham pra gente e falam assim, pô, não tem É. potencial, né? Não tem estrutura física. Sim. Às vezes começam ali meio que olhar, achar que não tem conhecimento técnico. E uma das coisas que eu vejo e fico muito feliz é que vocês estão realmente, sabe, se reinventando, Amém. ressignificando esse mercado, Sim. apoiando as mulheres, porque tem aquelas que não vão ser refrigeristas, Sim. que não vão administrar negócios, mas são esposas de. É. E que precisam do mesmo suporte, precisam da mesma direção, né? Vocês concordam Sim. comigo? Total. E assim, até concluindo essa questão que a Lucimar trouxe de conectar o coração ao negócio, isso é uma das primeiras ferramentas que a gente aborda na comunidade, né, Lucimar? E essa ferramenta chama-se Ikigai, que é quando nós descobrimos a nossa razão de ser e de viver. Porque quando eu descubro a minha razão de ser e de viver, o propósito pelo qual eu nasci, a coisa, ela muda de figura. Aí você vê uma empresária do ramo de refrigeração trazendo uma filosofia incrível, sabe? Quando a Patrícia falou que no momento que nós nascemos, o ambiente é climatizado, é refrigerado. Quando nós morremos, é necessário que nós, né, estejamos dentro de um ambiente climatizado. Quando nós adoecemos, o ambiente que nós vamos é climatizado. porque tem que ter... Gente, é Depende. uau isso, É. uau! E isso passa desapercebido por nós. Por exemplo, esse ambiente aqui, se não tivesse climatizado, a gente estava... E muitas vezes a gente não percebe isso. É. Então, o que a gente vai sair daqui com uma verdade é que nós precisamos fazer com que os nossos clientes, os usuários dos nossos negócios, percebam a importância desse negócio. E eu tenho certeza que aquelas que estiverem aqui, aqueles acompanhando esse podcast, vai começar a olhar para os seus negócios de forma diferenciada. Eu tô aqui emocionada enquanto a Meg fala. Eu sou a pessoa que chora, as pessoas sabem. Sou a pessoa que sente. Estou aqui emocionada porque eu me lembrei de várias conversas que nós tivemos, né, Elane? Uma conversa no seu prédio, lá no seu prédio comercial. E das limitações, das dificuldades. Eu me lembrei de algumas conversas que eu tive com Patrícia nos nossos atendimentos online. E a gente percebe assim que o medo, a insegurança que muitas vezes nos assombra, o medo e a insegurança que muitas vezes nos aprisiona, nos paralisa, na verdade, eles são faltas de ferramenta. A gente não tem ferramenta, nós não temos, às vezes, os instrumentos para, sabe, vencer. E, assim, a coragem, assim, algo que eu sempre falo, a coragem não é falta de medo. A coragem não é a falta de medo. A coragem é a certeza de que eu vou com medo mesmo. Amém. Eu vou com frio na barriga. Eu vou sem ter certeza de como vai ser, mas eu não perco a oportunidade de cumprir o papel de ser e fazer diferença. O que nós vemos aqui são duas mulheres que decidiram estar no lugar certo, desempenhar o papel que Deus nos deu. Assim, porque hoje fala-se muito sobre empoderamento feminino. E muitas vezes, e na maioria das vezes, eu e Meg, nós entendemos que esse empoderamento, ele não é um empoderamento correto, né? Porque não é ter poder para massacrar, não é ter o poder para menosprezar ou para meu corpo, minhas regras, não é nada disso. O empoderamento feminino é entender que nós temos um poder que é dado por um Deus Todo-Poderoso, entender que nós temos um lugar, vocês aqui como sócias dos seus maridos, vocês são aqui
ajudadoras. Nós Amém. estamos ali, uma pensa na estratégia, outra se capacita. Então, É. é esse entendimento, essa, como a gente fala, né, trazer um novo significado para essa palavra empoderamento. É. Nós, assim, eu posso até essa palavra, né, mas eu me orgulho de ser essa mulher que alinha, né, o empoderamento feminino. Sabe, eu glorifico a Deus por ter me dado essa oportunidade de trazer esse novo significado para a palavra empoderamento feminino, no sentido de que eu sou, sim, uma mulher empoderada no poder de Deus, Amém. porque eu faço aquilo para o qual eu fui chamada. É verdade. E o grande desafio da comunidade é dar autonomia emocional É. para as empresárias. A gente está desenvolvendo esse novo olhar, um olhar sistêmico empreendedor. Exatamente. Porque é exatamente isso que difere a comunidade de empresárias cristãs de outros movimentos de empreendedorismo. É. Quem caminha com a gente sabe exatamente É. onde nós fundamentamos essa comunidade. Verdade. E a inteligência emocional, ela começa quando a gente não deixa o medo dominar a nossa vida, mas quando nós começamos a olhar para aquele que já nos fez Amém. vencedoras. Amém. Né? A Exatamente. gente não olha para o medo, a gente vai lá e olha para o que está escrito na palavra. Josué 1:9, seja forte e corajoso. Amém. Não te mandei eu, seja forte e corajoso, tem bom ânimo, porque onde você pisar, a planta dos seus pés, você vai possuir. Esses dias eu estava com a Elane no lugar, ela estava me falando do novo projeto, da nova loja, e aí ela falou assim, olha, Meg, eu fui lá e botei o meu pé, você é isso. É dessa forma que a gente age, de forma enlouquecida, porém totalmente confiante num Deus que faz o impossível Amém. acontecer. Amém? Amém. Já estamos chegando no final. Ah, A gente não queria, porém, o que eu quero, assim, para a gente poder fechar essa conversa gostosa, ficaria aqui a tarde toda, mas não nos deixariam, né? Iam tirar a gente daqui. Mas o que que acontece? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é, como a comunidade ela está suprindo vocês, o que de valor a comunidade ela está trazendo para vocês, como vocês se sentem fazendo parte dessa comunidade, para a gente poder encerrar o nosso momento tão lindo, né, e gente? se puder, também libera um conselho, sabe? É, Para alguma mulher que está aí nesse momento, é, não sabe se casa, se compra uma bicicleta, mas que tem um desejo de mudar de vida. Eu queria continuar, né, que a pastora Lucimar falou, pelo empoderamento, que eu cheguei com crise de ansiedade, chorando, 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 e ela falou assim, se empodera da mulher que você é. E eu falei, mas como que eu sou capaz que eu tô chorando? Aí eu recebi aquilo que, assim, foi de Deus, e depois eu dei até o meu testemunho lá no grupo de mulheres e falei assim, no outro dia eu me inscrevi no Mulheres que Brilham, e no outro dia eu falei assim, gente, o que que eu vou fazer na Barra da Tijuca, que eu moro em Maricá? Gente, que loucura, acho que eu dei uma viajada. dei uma viajada, e depois eu falei assim, aí quando acontece as reuniões, já fui várias vezes para Barra da Tijuca, e eu falo assim, gente, às vezes a gente vê, assim, hoje os nossos olhos só vê, assim, a altura dos nossos olhos, e Deus vê além. Amém. Eita, Então a comunidade Mulher que Brilha, ela traz a você de volta o eu, de volta a mulher que está dentro de você, a de você se empoderar de tudo aquilo, né, que Deus tem proporcionado a você. Então Deus dá os dons e os talentos. E o que que nós estamos fazendo? E quando ele voltar? Verdade. Como que a gente vai prestar conta a Deus por isso? Nós guardamos os nossos dons, nós guardamos os nossos talentos. Temos que tirar debaixo da cama e colocar lá no alto da montanha, né, gente? Isso, Brilhar lá. brilhar Nós precisamos ser essa luz. E o que você falou aí, você teve de volta a sua identidade. é, Você tem sabe, como é que é o nome que eu esqueci agora? Digital. Uma digital. E a nossa digital, conforme a Bíblia diz que nós somos povo eleito, né? Povo santo, raça eleita e sacerdócio real. Nós temos uma garantia de que a vitória já foi garantida. A gente só precisa trilhar esse caminho. Esses dias eu fiz uma pregação e eu achei muito interessante, porque eu falei assim, a fé
você caminhar pelas veredas. A gente precisa caminhar pelas veredas da fé. E aí eu fui buscar o pé da letra, o que que era vereda. Vereda é você andar por caminho estreito, mas que já foi aberto por alguém. E aí nós estamos assim, o nosso caminho de vitória já foi aberto por alguém. Amém. Glória a Deus. Amém. Nós, como empresárias, já estamos abrindo um caminho para alguém. É verdade. E é isso, sabe? É nisso que eu acredito, é nessa força, nesse poder, viu, Patrícia? Então, isso, ó, toma posse da tua identidade e, ó, avança no seu projeto. Amém. Essa identidade é dela, essa digital é dela, porque o marido dela foi reclamar que depois que ela começou a andar comigo, ela ficou muito agitada. Então, existia já uma Patrícia, essa identidade não tem nada a ver comigo. Você só segurou na mão Eu e segurei na mão e vai. levanta e deixa sua luz brilhar. Igual Deixa Isaías a 60. sua luz brilhar. E é isso, assim, a comunidade, ela é para mim essa questão da unidade. Porque quando a gente está no meio da tempestade, a gente acha que nós somos fracas e que só a gente está passando por aquilo, que é algum erro pessoal nosso e que nós fizemos alguma coisa errada. E quando eu ouço aquelas mulheres, e aí eu vejo que cada uma tem as suas dificuldades, que cada uma tem. Eu falo, não sou só eu, não é Não só tô comigo, sozinha. não estou sozinha. E nós juntas vamos conseguir. Às vezes uma está passando por alguma coisa, coloca lá um pedido de oração, a comunidade toda e vem e ora. Na semana passada nós tivemos um caso desse, Sim. de uma mensagem que a menina perdeu os sentidos e a comunidade parou tudo e foi orar. E logo depois recebemos a notícia. Então a comunidade é É isso. uma rede de apoio, né? Um suporte. É um suporte. E toda devocional. Gente, eu não perco. Eu acho que desde quando eu entrei, eu não acho que eu nunca voltei uma segunda-feira. Então eu entendi que a devocional é uma semente que eu recebo para eu poder ter durante a minha semana. Ali eu sempre pego, eu anoto o que eu recebo e ali eu peço o Senhor que solo, como é que eu tenho que fazer para aquela semente que eu recebi Aleluia. venha germinar. Então, assim, tem sido assim. Aleluia. Então, quando as pessoas me procuram, muitas pessoas me procuram, eu falo, gente, não tem nada a ver comigo, vai para a comunidade. E é verdade, Eu gente. falo, É tá o telefone campeão. da MEC, tá o telefone da Lucimar, vai para a comunidade, não tem nada a ver comigo, ainda não cheguei nesse patamar, tem gente ali para cuidar de vocês. E aí, em uma das perguntas, o que você falaria para essas mulheres? Não caminhe sozinha. Uau. Sai desse lugar. Esse lugar é um lugar que vai dar ruim. É verdade. Soldado sozinho numa batalha é presa alvo. fácil. Então a gente precisa realmente de um suporte, né? De uma mão estendida, de um braço. Quando você falou de tempestade, quando a gente está numa tempestade sem guarda-chuva, o que que rola? Primeiro, a gente não enxerga direito. A gente fica, ali a gente está com frio, a gente está molhado, a gente se sente inseguro. São E a tantas gente tende sensações. a querer sair daquele cenário e Exatamente. se isolar, né? Exatamente. E pro Uau. esconderijo. Fica Pro procurando uma esconderijo. marquise. E assim, eu e Meg, nós temos o objetivo como comunidade de nos tornarmos um imã de milagres. Amém. Um imã de milagres, porque o slogan da comunidade é unindo forças e criando sucesso. Por quê? É claro, cada uma daquelas mulheres, cada uma das mulheres que caminham conosco tem uma história. Verdade. Tem Lindas histórias. Lindas histórias de romper, história de crescimento, história de paralisação, mas que trouxeram elas até aqui. E aí, o nosso objetivo é juntas, segurar na mão de uma... Ninguém solta a mão de ninguém. E criar esse sucesso. O ambiente do milagre precisa ser gerado. Amém. Verdade. Muitas vezes a gente espera um milagre, mas a gente não gera o É. milagre, né? Nós somos, muitas vezes, somos contaminadas pelaquilo que nós vemos o que falta, mas Verdade. nós podemos estar aqui, ó, sendo alimentadas. O nosso ouvir, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. de Deus. E a palavra que Amém. traz promessa. E é exatamente nesse segmento, nesse momento, que a comunidade entra. Amém. Sabe, trazendo a promessa, fazendo com que a promessa Trazendo se revelação, cumpra. né, da palavra. E não só naquilo que Deus nos entrega, como na Bíblia, mas também dos conhecimentos científicos, das ferramentas que nós trazemos, que vão alavancar o resultado dessas mulheres. É verdade. Amém. A Nosso- unidade que produz milagre. O no- O nosso podcast chegou ao já fim. tá acabando. Chegou ao fim. Nós agradecemos Patrícia Marins, da Marins Refrigeração.
Elane Goulart, da Goulart Refrigeração, com seus respectivos esposos, que são financiadores que permitem que vocês estejam aqui. Nós somos gratas, queremos continuar nessa jornada e celebrar cada ano de conquista, de Amém. milagre, de evolução de vocês. Vamos continuar crescendo, vamos continuar Amém. rompendo e projetando os nossos negócios. Para você Amém. que ainda não faz parte dessa comunidade, eu quero te dizer que está na hora de você brilhar junto com a gente. Esse é o primeiro de muitos episódios desse Brightcast, que significa o seguinte: histórias que inspiram, mulheres que lideram. Então vocês precisam fazer parte dessa mesa aqui, porque a mesa que a gente senta, ela fala muito de quem nós É somos. verdade. Ok? Um beijo grande para vocês.